Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, na verdade, né? Que eu não sei nem que hora que vocês vão ver esse vídeo. Mas eu vim responder as outras 5 questões, tá? Da questão da prova do DEPEN 2015. E a gente vai começar lendo o texto 2. Eu espero que vocês também já tenham visto, tá? Minhas 2 outras aulas, que eu falei sobre as outras 5 primeiras questões da prova, tá? Eu falei sobre a partícula C, que caiu 2 questões, então é mera importante saber, tá? Mais 3 questões de outro vídeo, e agora eu vou explicar essas 5 questões, tá? O texto 2 fala assim: os condenados no Brasil são originários, na maioria das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela sociedade. Vivem nas favelas, nos morros, nas regiões mais pobres, em precárias condições de vida. Em meio ao esgoto, discriminação social, completa ausência de informações e de escolarização. Sem o repertório de uma mínima formação educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um delinquente, já ocupa uma posição social inferior. O regime penitenciário deve empregar os meios curativos, educativos, morais, espirituais e todas as formas de assistência em que possa dispor, com o intuito de reduzir o máximo possível as condições que enfraquecem o sentido da responsabilidade do recluso. O respeito à dignidade de sua pessoa e à sua capacidade de readaptação social. Aí, julguem os próximos itens, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto 2. Sexta questão. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Tá. Primeiramente, o que é que a gente tem que saber? A gente primeiramente tem que saber dividir, tá, as sílabas da palavra, tá? Pra gente saber se ela é um oxítono, uma paroxítono ou uma proparoxítono. Quando a gente divide o nome indivíduos, tá? Igual ele tá aqui, ó, indivíduos. Deixa eu pegar a canetinha. Tá? Indivíduos aqui, ó, como ele está. Tá? Não vai. Enfim. O indivíduos aí, ele tá dividido da forma certa, tá? Indivíduos, tá? O duos não se separa na gramática língua portuguesa, tá? Ele é um ditongo, tá? Então, ele não se separa, ele é um ditongo crescente, tá? Mas, tá, quando a gente divide precárias também, fica precarias. Se você perceber, no final delas, elas são ditongos, tá? Então, você já percebe que as duas palavras são ditongo. Depois, você tem que saber o quê? Você tem que saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tá, mas como é que eu sei isso? O que é uma sílaba tônica? Uma sílaba tônica é aquela sílaba que tem mais intensidade na palavra, tá? Um exemplo de sílaba tônica oxítona seria o nome café. Por quê? Porque café, se você falar café, você vê que o fé, ela tem mais tonicidade da palavra, tá? Então, como ela é a última sílaba da palavra, ela é oxítona, tá? A última sílaba tônica é uma oxítona. Tá. O que é uma paroxítona? É quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Um exemplo disso seria indivíduos. Se você pegar aí, tá, indivíduos, tá? Quando você separa, você verifica que a penúltima sílaba, que é o vi, tem a intensidade da palavra, tanto no nome indivíduos como no nome precárias, tá? E temos as proparoxítonas, que a regra da proparoxítona é esplêndida. Não tem como você esquecer, tá? É a antepenúltima sílaba tônica, tá? Antepenúltima sílaba tônica. E o que você tem que gravar da proparoxítona? Toda proparoxítona é acentuada, tá? Então, não tenho que errar. Se toda proparoxítona é
acentuada. E a gente percebeu que indivíduos e precários são paroxítonas terminadas em ditongo, então já responde o sexto, tá? Que fala que, com base no acento gráfico, indivíduos e precários têm a mesma base em justificativas gramaticais diferentes. Na verdade, não. Elas têm a mesma regra, tá? São paroxítonas terminadas em ditongos. Então, o sexto está errado, tá? Sétima questão. O segmento, na maioria das vezes, está entre vírgulas porque constitui expressão de natureza explicativa. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui. Os condenados no Brasil são originários, aqui na maioria das vezes, das classes menos favorecidas. Tá. Ela tá explicando alguma coisa. Os condenados do Brasil são originários, tá? Tá explicando alguma coisa? Você tá vendo explicando alguma coisa? Não, colega, não tá explicando, tá? Um exemplo de explicando é aqui, ó. Quando ele fala no texto 1, é preciso compreender que o preso conserva os demais direitos. Aí ele vem explicando que os demais direitos são esses. Aí ele bota lá entre parênteses. Educação, integridade física, segurança, saúde. Então, aí, tá? Ele tá explicando quais são os demais direitos. Se você colocar travessão, tá? O travessão não vai implicar na correção gramatical e no sentido e nem entre vírgulas. Pode vir entre parênteses, entre travessões e entre vírgula aí, tá? Qual é o nome disso? Aposto explicativo, tá? Se você perceber aí, ele tá como um aposto explicativo. Eu posso tirar, tá? Que é um termo acessório. É um termo que eu posso tirar e não vai implicar no sentido do texto. Porém, ele vem para explicar que os demais direitos são esses, tá? Então, no texto, o sétimo não vem com uma expressão de natureza explicativa. E sim, ele restringe, tá? Quando você pega aqui, ó, os condenados no Brasil são originários. Quando você pega essa frase, ele está generalizando, tá? E quando você emprega aí, na maioria das vezes, ele faz uma restrição dessa generalização. Então, a questão está errada por quê? Porque ela não explica, ela restringe, tá? Então, se restringe, a questão está errada. Oitavo, a expressão a mais tênue infância tem no texto o sentido de infância infeliz. Vamos para o texto. Cadê ter a infância? Aqui. Esses indivíduos desde a mais ter a infância. Quando a gente pega no texto ter a infância, a gente verifica que ele não tem uma infância infeliz. E sim que a infância dele foi cedo, tá? Verifica o sentido no texto. Esses indivíduos que desde a mais cedo infância, tá? Eles são pressionados e oprimidos. Então, a questão está errada por quê? Porque tendo a infância não vem com o sentido de infância infeliz, e sim com o sentido de infância cedo, tá? Não na questão. A forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Os condenados são blá blá. Aqui, esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos. Quer saber o sujeito do verbo? Pergunta a ele quem ou quem. Quem é pressionado e oprimido? Esses indivíduos. Então, o que acontece? O são, tá? Que é o verbo, ele está concordando com esses indivíduos que seria o sujeito. Sujeito no plural, verbo vai para o plural, tá? Então, no caso, a questão está certa porque a forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos, certo? Se eu tenho o sujeito que está no plural, então o verbo passa pelo plural, tá? Agora, 10. De acordo com o texto, o regime penitenciário deve proporcionar condições que fortaleçam o sentido de responsabilidade do preso, o respeito à sua dignidade como pessoa e sua capacidade de reinserção social. A questão tá o quê? Certíssimo, gente. É isso que o texto trata, tá? O texto trata sobre isso. Vamos ler um pouco sobre o texto. Ó, aqui. O regime penitenciário, aqui no final.
O regime penitenciário deve empregar os meios curativos, educativos, morais, espirituais e todas as formas de assistência em que possa dispor com o intuito de reduzir o máximo possível as condições que enfraquecem com o sentido de responsabilidade do recluso, sua dignidade a pessoa e sua capacidade de readaptação social. Se você verificar aqui o finalzinho, ó, respeito à sua dignidade como pessoa e sua capacidade de reinserção, literalmente ele copiou e colocou na questãozinha do texto para a questão. Então, eu acredito que essa questão foi a mais fácil, tá? Da prova. Então, você não poderia ter errado essa questão. Enfim, gente. Eu terminei aqui, tá? Terminei as 10 questões que caíram na prova do DEPEN 2015. Eu espero que, mesmo vocês já vendo esse vídeo, vocês já tenham visto os meus outros 2 vídeos, que explica a partícula C, que caíram 2 questões de partícula C. Então, é mera importância saber sobre a partícula C. E as outras 3 questões desse material, tá? Só lembrando, foi a prova do DEPEN de 2015, a parte de língua portuguesa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desse vídeo, por favor, dá o like aí, tá? Que quanto mais like a gente tem, mais conteúdo a gente pode colocar no canal, tá? E claro, para você saber, toda vez que sair um vídeo novo, se inscreve no canal, tá? Porque todas as vezes vocês vão receber o sininho, tá? Quando a gente fizer aulas ao vivo, quando a gente colocar mais material, quando a gente responder as questões. Eu vou vir trazendo também mais questões, tanto sobre a UFPR, que é a Banca do Paraná, quanto o do CESP, que é a do DEPEN, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês de coração. Um beijo para todos vocês.